É interessante ler alternativas modernas aos Dez Mandamentos. Quando as pessoas modernas são questionadas sobre a sua própria visão do que é uma boa vida, o seu silêncio sobre a participação de Deus é ensurdecedor. Poucas pessoas veem hoje Deus como tendo alguma coisa a ver com uma boa vida. Mas talvez isso não seja tão surpreendente. O que surpreende de fato é quando os próprios cristãos consideram que Deus é irrelevante para os 10 mandamentos. Alguns cristãos tentam citar os 10 mandamentos como uma espécie de moralidade de senso comum, que poderia muito bem estar desconectada do Deus que os deu. No fundo, todo mundo sabe instintivamente a moralidade dos 10 mandamentos, mesmo sem a revelação sobrenatural de Deus. Contudo, na realidade, estes mandamentos são comandos específicos fluindo de um Senhor específico. No Monte Sinai, esse Senhor invisível começa afirmando o quão invisível ele é. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E as suas 3 primeiras palavras ao seu povo específico são palavras estritamente teológicas. Primeiro, não tenha outros deuses perante a minha presença, isso é, o meu filho. Segundo, não se curve perante a imagem de outros deuses, nem tente me representar através dessas imagens. E terceiro, não carregue o meu nome de forma que o desonre. E então, imediatamente chegamos ao 4º comando, o descanso do sábado, reconhecendo a dependência naquele que criou todas as coisas e mantém tudo debaixo do seu poder. E juntos, esses 4 primeiros comandos, muitas vezes conhecidos como a primeira tábua, são a base e a essência justamente para os últimos 6, ou a segunda tábua. O amor específico por este Deus da aliança específica não é uma introdução opcional, é o próprio coração da lei. Tendo estabelecido a prioridade e o poder da primeira tábua, nós chegamos agora à segunda tábua, o amor pelos outros. E aqui está a primeira palavra que flui do amor de Deus para as pessoas. Honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, está dando a você. Perceba, a primeira ordem relativa ao amor pelos povos, pela humanidade, torna inevitavelmente esse mandamento como algo concreto. Veja, nem todo mundo tem cônjuge, ou irmão, ou mesmo um vizinho. Só que todo mundo tem o quê? Um pai e uma mãe, mesmo que talvez você não os conheça. E assim, o nosso Pai Celestial diz, comece por aí. Não com um amor abstrato pela humanidade, mas com as relações mais próximas de você. Tem um personagem muito interessante do desenho Charlie Brown, sabe? Aquele que tem o Snoopy. E esse personagem se chama Linus. E ele uma vez comentou o seguinte num dos desenhos: eu amo a humanidade, o que eu não suporto são as pessoas. E ele identifica uma verdadeira questão para o coração humano. A gente pode facilmente alimentar uma espécie de sentimento de boa vontade para com a humanidade. A questão é que amar as pessoas reais, de carne e osso em nossas vidas, aí é onde a gente falha miseravelmente. Mas é justamente disso que realmente precisamos para que toda a nossa conversa teórica sobre amar o mundo se torne de fato concreta. Nós não precisamos de mais amor pelo mundo. Nós precisamos amar pessoas com quem vivemos. É assim que diz o Pai Celestial. Amem os vossos pais, honrem eles. Como o apóstolo Paulo dirá de Deus Pai, é dele de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, lá em Efésios 3,15. Portanto, para honrar o nosso Pai Celestial, nós devemos honrar os nossos pais terrenos. Pelo contrário, se nós não honrarmos os nossos pais terrenos, é um forte sinal de que estamos fora da realidade de Deus. Em Romanos 1, Paulo revela uma ladainha de pecados. Ele diz da raça humana afastada de Deus o seguinte: estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores dos males e desobedientes dos pais. Está lá nos versos 29 e 30. Provavelmente, nós não pensamos que a desobediência aos pais pertença a uma lista de pecados tão graves. Mas para Paulo, isso resume o que está errado justamente com o coração humano. A nossa inclinação natural para uma rebelião infantilizada é arrepiante quando se pensa nisso. Antes mesmo de termos aprendido a falar, nos rebelamos de todas as formas contra aqueles que nos geraram. Devemos a eles a nossa existência e ainda assim nos opomos a eles com desconfiança louca. A desonra aos pais é sintomática da nossa desonra a Deus. E a boa vida é diferente. A boa vida, como vivida por Jesus,
ama o nosso Pai Celestial e também honra os nossos pais terrenos. No início e no fim de sua vida, Jesus demonstrou honra e amor aos seus pais. O amor a Deus não se restringe a uma mera demonstração de religiosidade. Quando a vida e o amor de Jesus entram em nós, o primeiro trabalho está no serviço prático aos nossos mais próximos e queridos.